Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a importância que existe nas relações familiares de uma pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença como esclerose múltipla. Vocês têm então uma história de 39 anos juntos. E eu queria saber de você, como é que foi todo esse processo, desde que ela descobriu essas lesões que ela tinha, como é que foi esses 5 anos sem diagnóstico, como é que foi trazer isso pra dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro de você, como foi isso? Ela sentiu a dor de cabeça, fomos lá ver essa questão toda, foi feita aquela ressonância e o médico falou assim, na lata, ó, você tá com isso. Quer dizer, a primeira ressonância que se tira, o sujeito já vai lá e dá um diagnóstico pior possível. Eu era muito novo para entender algumas coisas e para entender que possivelmente a minha mãe deixaria de ter alguns movimentos. Eu não sabia o que era esclerose, eu não sabia o que era uma coisa tão séria, sabe, desse tipo. Vamos então tentar descobrir o que é e o que isso acarreta e o que a gente pode fazer disso, porque a gente realmente não tinha muito essa ideia, essa noção. E que começa a saga, né? A saga dos 5 anos, que foi assim um horror, né? Indo médico atrás de médico, conhecemos todos os neurologistas possíveis. Eu acho que todos passam por isso. Sim. Você teve medo? Tive, claro, tive. É aquele medo de você acordar no dia seguinte e não poder mais... Você falar pra sua mãe que você ama ela e ela talvez não te escute mais. Ela nunca mais escutar que você ama ela. Então, assim, é complicado, né? Na verdade, era muito importante que todos nós estivéssemos calmos, porque às vezes a minha mãe chegava muito desesperada e é claro que se você se desespera junto, a pessoa entende que tem alguma coisa para se desesperar. E Beto, como foi trazer isso para dentro da sua casa, né? Porque na época você tem 2 filhos, que na época eram crianças, e você teve que, em algum momento, explanar essa situação, explicar, enfim, não sei como foi que você agiu aí nesse momento. Porque assim, é uma coisa muito nova, como eu falei, né? A gente não conhecia muito, a Cristiane foi investigar bastante. O que a gente vai explicar para eles? Não tem o que falar. Muito sinceramente, eu no começo vi ela se afundando. Por quê? Porque ela não... Minha mãe, desde que eu sou pequeno, ela não queria atrapalhar ninguém. Ao invés dela pensar, eu preciso da minha família, ela pensou, eu vou atrapalhar a minha família. Porque eu acho que não tem um sentimento pior do que ter dó de alguém. Ter dó de alguém que você já considera a pessoa lá embaixo. Eu falo, não, a minha mãe é forte, a minha mãe pode lutar, então eu vou tratar ela como eu trato vocês. A minha geração, a gente cresceu vendo a internet junto, a gente cresceu meio que junto com a internet, então a gente sabe que tem muita coisa que é e outra coisa que não é. Sim. E eu falava pra ela, não acredita tudo que você vê na internet. Vamos esperar o médico antes? Isso eu já falava desde lá de trás. Vamos ter calma, porque a gente não sabe ainda o que vai rolar. E chegava no médico, o médico falava, olha, o que você deu ali não estava muito certo. Por favor, você me fala, não quero fazer isso. É a principal coisa. Ela falar não querer, eu falo assim, tá bom, então vamos pensar outra coisa. O que você quer? Ela tem que falar o que ela quer. É importante para mim, porque daí eu não cometo erros, eu não vou insistir numa história que de repente ela não vai assistir bem. Mas aqui dentro de casa, somos nós 4 e a gente tem que resolver isso juntos. E alguma hora que tiver alguém para baixo, o que aconteceu muito, vem os outros 2, ajudam. Falam, olha, vamos lá, a gente consegue, a gente tem que estar bem para fazer ela estar bem. Não adianta a gente ficar jogando só o problema nela e julgando ela pelo que ela esteja passando. Cris, a gente já sabe um pouquinho da tua história, você ficou 5 anos sem diagnóstico, depois você descobriu o que você tinha, o que você tem. E eu queria saber pra você como foi, de você, como é que foi dividir isso com a sua família. Eu acho assim, fatos na vida acontecem, mudanças acontecem, novidades boas e ruins também, e eu acho que tudo depende muito da base que você tem, do como você já vivia antes do que vem te acontecer naquele momento. Então, a gente recebeu a notícia e eu fiquei muda. Querendo ou não, eu tinha assumido para mim mesmo
porque eu era aquela figura de mãe que assim, deixa que eu faço tudo, eu era a super mãe, e naquele momento foi tudo ao contrário. E aquele não me deixou sentada no sofá, e agora o que eu faço? Tive minhas fraquezas, tive os meus momentos, tive depressões grandes e graves, tive momentos que com uma família super legal, o meu melhor amigo era o meu sofá e o meu travesseiro, isso aconteceu. Então eu espero que eles tenham pego toda essa evolução da história para eles não terem medo de nada, sendo bem simples, porque a gente não pode ter medo de nada. Triste dizer, mas assim, nos primeiros anos, o que eu mais senti foi vergonha. Vergonha de estar doente. E vergonha deles. Depois que eu fui entender, eu tinha vergonha de não conseguir cumprir com eles uma proposta minha, de ter sido mãe, de estar com a casa. Então eu tinha vergonha de ter falhado, sei lá no quê, em que ponto eu parei nessa falha. Se eu era aquela pessoa muito competente para ser mãe dos meus filhos, como eu ia me apresentar sem essa competência, foi a grande questão. E como eu saí disso, foi a maior e melhor delas. Porque os meus filhos começaram a jogar para mim que eles também eram competentes. E eu levei um susto enorme. Começava assim, se você não puder fazer, nós vamos fazer juntos. E se você também não puder fazer junto, nós vamos fazer só a gente. Passou muito tempo até que eu conseguisse abraçar essa ideia. Mas na hora que eu abracei, foi bárbara. Porque o que eu fiz? Eu comecei a me reposicionar com vontades, com ideias, com direções. Essa parte da autoestima, ela volta a te fazer se sentir ótimo. Então esse exercício a gente começou a praticar, não só por causa da Jo, o próprio Alê, no jeito dele de falar, mas se você não puder, eu vou até você, eu te abraço. E se ninguém puder, naquele dia a gente não se abraça. E na questão do marido, era aquele ancorar que até eu pedia para ele, deixa eu tentar um pouquinho, porque senão eu vou me sentir mal. Então com ele era uma outra conversa, era o parceiro, não era o filho. Então a gente tinha que ter um espaço equilibrado nesse sentido. E assim nós continuamos por mais uns 7, 8 anos evoluindo nessa situação. E quando eles começaram a se soltar de vez, aí foi uma alegria muito grande, porque assim que eles iam soltando, eu ia me enxergando. Primeiro a parte de... Olha, não tinha tido making off. Primeiro making off. Não é verdade, né? Como e é que agora? você Como é que vai fazer making o off? final? Vai ter. Como vai ser? Não tem. Você vai ver. Te surpreendo. A hora que você quiser. Então, mas como é que é mesmo? De novo. De novo. Fala só mais uma vez. A hora que você quiser. Mas você fala, a gente acredita? O diagnóstico